Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor seja derramada em nossas vidas, hoje e sempre e eternamente. Hoje, o nosso despertar com Cristo, Ele vem nos falar sobre a graça. Sem a graça do Senhor, a nossa vida nem tem sentido. Precisamos da graça, a graça do Senhor, e que ela nos baste. Hoje foi a palavra que o Senhor trouxe para nós, que foi a resposta que Jesus deu a Paulo. Em 2 Coríntios 12, capítulo 12, ele fala sobre isso, do versículo 1 ao versículo 10. As visões e revelações do Senhor. Paulo disse: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, me gloriar, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Deus permitiu o espinho na carne de Paulo, para que ele não se exaltasse, não se gloriasse pelas revelações que ele recebeu do Senhor. Aí ele disse, Paulo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que afastasse Satanás dele, que tirasse aquele espinho. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele disse, então assim eu prefiro ser fraco mesmo, ser chamado de fraco, ser esbofeteado, para que o poder que Deus tem sobre mim se aperfeiçoe. Aí ele disse, por isso sinto prazer nas fraquezas, em reconhecer que não é nada. Nós não somos nada. Tudo que nós temos ou podemos é nele, no autor de nossa vida. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações,
Tudo isso que Paulo estava passando. O espinho na carne, os insultos das pessoas que não aceitavam a palavra da vida, as privações que ele passou, muitas, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele sentiu fome, quantas vezes ele sentiu dores quando era chicoteado. Nas perseguições, ele também sente prazer, porque ele sabe que está no caminho certo. Quando Satanás começa a perseguir a gente, é porque a gente está no caminho certo. Ele só deixa a gente de mão assim uma coisinha quando a gente está fazendo a vontade dele. Quando ele sabe que a gente está indo para o inferno, aí ele para de perseguir a gente. Mas quando ele percebe que nós estamos buscando a vida, querendo fugir dele, querendo ir para o lugar onde para voltar para o lugar onde nós viemos, o nosso espírito veio do Senhor e voltar para ele, aí ele começa a perseguir a gente. E aí Paulo continua. Ele disse que também sentia prazer nas angústias por amor de Cristo. Quantas vezes, irmãos, nós que buscamos o Senhor, procuramos viver em conformidade com os planos de Deus, somos insultados, somos tidos como loucos, passamos privações, perseguições de Satanás e nos angustiamos. Nos angustiamos. Mas quando as lágrimas vêm, aí o Senhor já vem junto. A graça que está abundante sobre nossas vidas e em nós, ela começa a transbordar. E o Senhor vai e enxuga as nossas lágrimas. E transforma aquela angústia num momento de alegria na presença dele. É assim que acontece. E Paulo sabia tanto disso que ele sentia prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí ele conclui: porque quando sou fraco, quando reconheço que sou pequeno, então é que sou forte. Porque Ele é a nossa fortaleza. É Ele. A nossa fortaleza está no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. E a graça dele, ele está dizendo nesta manhã, no canal Despertar com Cristo, que é dele e para a honra e glória dele. Ele está dizendo hoje, neste canal, que a graça dele nos basta. Assim como ele disse a Paulo. Assim como ele disse a Paulo. A minha graça te basta. É o suficiente. A graça do Senhor é o suficiente, irmãos. É só disso que nós precisamos. Tudo isso que nós estamos enfrentando, irmãos. Por um lado, a pandemia. Pelo outro, a crise no caráter dos políticos. Daqueles que estão ali no poder. Daqueles que estão ali no poder, legislando, fazendo leis contra o povo de Deus. Vejam bem, é neste panorama que nós estamos, é neste contexto que nós estamos.
De um lado a pandemia, de outro a corrupção dos homens sendo revelada. Graças a Deus, ontem mesmo foi devolvido milhões aos cofres públicos, que estava com um dos corruptos. Graças a Deus, irmãos. Mas nós estamos vendo ainda muita coisa que precisa melhorar. Foram anos de lavagem cerebral nos nossos jovens, nas faculdades. Os meninos não estão entendendo. Eles acham que seguir a palavra de Deus é errado, é ser conservador, é ser contra o amor de Deus. Que coisa boa conservar a palavra de Deus. Os países mais desenvolvidos, eles conseguiram ser tão desenvolvidos porque eles respeitam conservar aquilo que aprendeu. Vamos conservar a palavra de Deus. Vamos seguir essa palavra. Vamos ser conservadores. Vamos ser pregadores da verdade. Vamos falar para os nossos jovens que estão completamente alienados e nem sabem que estão alienados. Eles estão alienados, irmãos. É neste contexto que nós estamos. Nossos filhos, graças a Deus que os meus não estão alienados, mas não foi queda de braço, foi joelho no chão, foi clamor, foi oração pelos filhos. Por isso que os meus 3 filhos e os meus netos, eles estão ali no caminho ouvindo a palavra de Deus. Mas não é fácil, não. É muito difícil manter o seu filho no caminho certo. Então temos esta batalha. Quantos filhos que estão jogados, caídos nas drogas? É joelho no chão e oração, irmãos. É consagrar o filho ao Senhor, que Deus faz. Mas eu estou dizendo, nós estamos nesta batalha da pandemia por causa de interesses escusos, de malfeitores. Eles estão, de alguma forma, tentando ganhar dinheiro, eles querem ficar ricos às custas desta pandemia. Um puxa a vacina para um lado, outro puxa para o outro. Já ouvi falar que essa vacina, em agosto de 2019, quando não se sabia nada do vírus, quando ninguém sabia nada sobre este vírus que causou a pandemia, já havia um contrato de determinado líder público, de determinado estado. Já havia um contrato com a China sobre uma vacina de um vírus que ainda não existia. A China já tinha contratado com alguém, uma autoridade pública do nosso país em agosto de 2019, se o vírus foi descoberto em 2020 e veio da China, justamente do país que veio contratar aqui. O que é isso? Tem que ser investigado isso. Mas vejam bem, irmãos, qual o contexto que nós estamos. Tem pessoas que dão preferência a ter o dinheiro na conta bancária do que uma vida. Mas acontece que só morreram aqueles que Deus recolheu, porque a vida está nas mãos de Deus. Mas esta maldade que agora estão negociando, essa vacina da China aí negociando, vamos ter cuidado com essa vacina, porque ela é maldita. Vamos procurar outras vacinas que já estão avançadíssimas, graças a Deus. Apesar de toda a tentativa contrária, tem vacina que não é da China
e que está muito bem avançada, está bem avançado o estudo dela. E se Deus quiser, a gente nem vai precisar dessa vacina. Deus já tem nos libertado, porque o mal vai sair. E aí, quando não tiver mais ninguém com o vírus, para que a vacina? Qual o sentido dela? Por quê, né? Nós só vamos nos vacinar se Deus assim o permitir. Se Deus quiser que vá até lá. Se não tivesse essa história desse carnatal, que está bem pertinho, essa solução, esse vírus já tinha ido embora. Mas tem gente que só não vai pular o carnatal e beber bem muito até cair no Natal, no aniversário de Jesus e na passagem do ano, se tiver que continuar tomando ivermectina. Porque ivermectina não combina com o álcool. Assim diz os especialistas. Se você toma a ivermectina, que Deus nos deu esse cobertor, Ele nos protegeu desse mal com a ivermectina, como profilaxia, como prevenção. Mas se você toma a ivermectina e vai beber qualquer tipo de bebida alcoólica, você tira a força do remédio. E você fica vulnerável ao vírus. Esse vírus, se hoje, dissesse, pronto, ninguém mais vai para o Carnatal. Nem inventem de fazer, porque ninguém vai. E no Natal, nós vamos passar embriagados com o Espírito Santo de Deus, nos embriagando de alegria, nos enchendo de alegria. Nós não vamos comprar nenhuma bebida alcoólica. Eu garanto a vocês, se isso saísse de todo o coração de vocês, essa pandemia acabava agora. Nós estamos adiando o processo. Porque assim como ela surgiu, ela vai embora. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Agora, infelizmente, tem gente contando os dias da vacina chegar, para começar a entrar no mundo e mergulhar em tudo que não presta, se lamear todinho igual um porco no pecado. Como infelizmente ainda tem cegos, e Deus quer salvar os cegos, quer dar visão espiritual aos cegos espirituais, aí nós estamos passando por isso. Pode ter certeza que é só isso. Quando o povo de Deus se prostrar e disser, Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas, somos fracos, mas derrama sobre nós a tua graça, porque ela nos basta. A tua graça é o suficiente para termos uma vida maravilhosa aqui na terra, cheia da tua presença. Com propósito, vida com propósito, com sentido, amando uns aos outros em Cristo Jesus. Aí sim, não vai sobrar um vírus e não vai mais precisar da vacina. Nem da China, que ela vá para a China, ela vai embora. E nem nenhum tipo de vacina, porque Deus, Ele pode nos libertar. Agora, nós precisamos dar lugar ao Senhor em nossas vidas. Entender que precisamos da graça do Senhor para suportar este espinho que está em nossa carne. Precisamos da graça do Senhor sobre todas as nações da terra. Porque, irmãos, se eu pedir que a graça do Senhor seja derramada só sobre a nossa nação, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando só no meu umbigo. Se eu pedir a Deus pela minha família, só pela minha família,
eu estou sendo egoísta. Vamos fazer como Jó. Vamos orar pelos amigos, pelas nações. Vamos orar pelos que nos machucaram. Vamos orar pela China, que fez um contrato com o Brasil antes do vírus espocar. E nós sabemos muito bem que houve má fé. Genocídio é crime. Eu sei que as leis de nossa nação estão fragilizadas. Há uma insegurança jurídica nunca vista. Eu lembro do princípio, quando eu estudei direito, da segurança jurídica, da garantia dos direitos humanos. Hoje não existe isso. Onde está o meu direito de poder falar a palavra de Deus com liberdade, de dizer que na palavra de Deus adultério é pecado e homossexualismo é pecado? Onde está a minha liberdade de dizer isso? Infelizmente está acontecendo isso. Que direitos humanos são esses que estão pregando agora? Corromper a inocência das nossas crianças, isso é direito? Que inversão de valores é essa? Isso aí é distorção de valores. Que Deus socorra as nossas nações, mas como eu vinha dizendo, assim como quando Jó orou pelos seus amigos que o haviam acusado de pecador, que tanto os filhos como Jó tinham pecado, porque senão não teria acontecido aquele momento tão difícil que Jó enfrentou, a provação que ele passou. Mas aí, após aprovado pelo Senhor, o Senhor disse a Jó que orasse pelos amigos dele, porque só se Jó intercedesse por eles, era que Deus perdoaria eles. E eles receberam essa informação e receberam do Espírito Santo de Deus a mesma informação e foram em Jó, e foram ali pedir a Jó a oração e oferecer, fazer ofertas, porque Deus só aceitaria a intercessão de Jó pelos amigos. Vamos interceder pela China, apesar deste homem ter vindo ao Brasil fazer um contrato escuso, genocida, com alguém aqui no Brasil, uma autoridade de um dos estados, para garantir que ele ia ganhar muito dinheiro com as vacinas. Vamos orar pela nação, pela China, porque ali tem muitos inocentes, tem muitas pessoas que de longe não têm ideia do que esteja, daquele pensamento satânico daquele líder que veio até aqui fazer esse contrato demoníaco, genocida, para matar um monte de gente e depois aparecer com a vacina. Vamos orar, clamar a Deus que chegue ali, que tire dele a potência, o direito, o poder de fazer o mal. Torne aquele homem incapaz de fazer o mal. E que ele se arrependa dos seus maus caminhos e seja salvo pelo Senhor. Ele não tem nenhuma capacidade de ter alguma função pública ali na China. Ele precisa perder, ser desconstituído, que Deus tire ele do poder. Desconstrua o poder dele, que foi construído por Satanás. E que a nação da China seja salva, seja liberta dos ditadores que tem lá, de toda aquela corja demoníaca
que oprime aquela nação. Vamos orar por eles, porque enquanto nós oramos pelas nações, o Senhor abençoa a nossa nação. Enquanto Jó se preocupava com os seus amigos que havia acusado ele de pecador, de punido do Senhor, enquanto ele intercedia por eles, o Senhor abençoava Jó. E o Senhor mudou a sorte de Jó. E o segundo estado de Jó foi muito melhor que o primeiro. Que o segundo estado de nossa nação seja muito melhor do que o primeiro. Quando não havia temor a Deus, eu peço a Deus, no nome de Jesus, que toda essa aflição que nós estamos passando com a pandemia e com os corruptos no poder, que tudo isso que nós estamos passando não seja em vão, que nos aproxime mais do nosso Criador, que possamos entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos clamar que venha o reino do Senhor sobre todas as nações da terra, até sobre a nossa. Que venha o reino do Senhor, trazendo salvação, libertação do pecado, vida com propósito, vida plena, maravilhosa aqui na terra, longos anos de vida, saúde, felicidade e paz, e uma vida eterna com o Senhor na glória. Amém, irmãos? A graça do Senhor nos basta. Não esqueçam disso. Apesar de tudo isso, todo esse espinho na carne que nós estamos enfrentando, o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio. Jesus está intercedendo por nós. Jesus está neste barco conosco, através do seu Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Ânimo! Jesus ressuscitou e está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós não estamos nos sentindo fracos, abalados, angustiados, pois agora é que nós devemos nos sentir fortes, porque agora sim nós abrimos a janela do nosso espírito para o céu. Entendemos que há um Deus único, poderoso, que nos formou, que nos criou, que derramou do seu espírito sobre a terra e que está no controle. Não são os corruptos que estão no controle. Não são aqueles que, apesar de não terem recebido dinheiro para estar no poder, mas chegaram no poder através de pessoas corruptas que só tinham interesse próprio de se enriquecer, e ali eles estão no poder pensando que são deuses, mas eles não são. Eles são criaturas do nosso Deus e estão debaixo da potente mão de Deus. E ai daquele que mexer com um dos ungidos do Senhor, perecerá. É o Senhor quem batalha por nós. Por isso que nós, quando pensamos que somos fracos, que estamos num vendaval, num gigante diante de nós, nós temos o nosso Criador por nós e o seu Filho Jesus Cristo intercedendo a Deus por nós.
E o Espírito Santo de Deus intercedendo a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Não estamos sozinhos, irmãos. Ânimo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, Autor de nossas vidas, Senhor dos senhores, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo o que há neles. Em tuas mãos santas e poderosas, eu vos consagro, eu vos entrego as nossas vidas. Todas as nações da terra, toda a terra e céus em tuas mãos. Que venha o teu reino sobre todos os líderes. Mostra para eles que a posição do vencedor é prostrado aos teus pés. É de joelhos que nós vencemos. Mostra para eles que tu és por nós, Paizinho. Mostra para eles que é a tua vontade que vai prevalecer e não os planos malignos contra as nações da terra. Mostra para eles que desde quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, Satanás está subjugado, está condenado à morte eterna. E que nós, que somos a tua imagem e semelhança, devemos olhar para ti. Devemos nos afastar de tudo que nos afasta de ti. Devemos te buscar e te priorizar como um Pai cuidadoso, maravilhoso, zeloso. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Derrama, Pai, do teu bálsamo de cura. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne. Mostra aos homens que pensam que são deuses. Mostra para eles que há um Deus todo-poderoso nos céus, que tem o domínio sobre eles. É o que eu te peço, Pai. Tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Ânimo. Alegria. Porque a graça maravilhosa do Senhor é o suficiente. É só disso que nós precisamos. Amém? Amém.